Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer informações do Gigante da Colina. Vamos trazer um pouco do que vem rolando nos bastidores do clube de São Januário, nosso amado Vasco da Gama. A gente vai falar aqui, né, da informação que saiu pela manhã, né, e também continuou repercutindo na parte da tarde. A informação aí sobre um plano, né, para sequestrar o presidente do Vasco, Pedro Paulo, né? Eu vou estar deixando aqui minha opinião sobre essa informação. Não é a primeira vez, né, que já tentaram, né, sequestrar o Pedro Paulo, ameaças, isso, aquilo, outro, né? Na própria entrevista aí na Vasco TV, né, onde ele fez a coletiva semana passada, ele citou sobre o jornalista, né, que supostamente falou que foi agredido lá em São Januário. Na verdade foi agredido, né? Tem um vídeo aí que o tal Tangerino agrediu ele. Diz o Pedrinho que depois ele chegou, ameaçou, falou onde que o Pedrinho mora, isso, aquilo, outro. Então não é a primeira vez aí que vem surgindo informações de ameaças contra o Pedrinho, agora tentativa de sequestro. A gente vai deixar aqui nossa opinião sobre esse assunto, entendeu? Porque tá mais aí pra cara de uma possível cortina de fumaça aí de próprios membros dessa diretoria. Cara, é triste eu vir aqui falar isso, irmão, mas tem tanta coisa que vem acontecendo aí, né, dentro do Vasco da Gama, que a gente também não descarta essa possibilidade aí de algum membro dessa diretoria ter arquitetado, né, esse plano aí de possível sequestro para tentar aí fazer uma cortina de fumaça aí, né, para acabar aí os torcedores, né, esquecendo de cobrar, esquecendo de pedir reforços, né. O momento no futebol tá delicado, né, a bola não entra, isso, aquilo, outro, entendeu? Assim, cara, não tô aqui afirmando, mas também não descarta essa possibilidade, irmão. A gente que vive aí o dia a dia do Vasco da Gama, a gente já viu cada coisa. Então não descarta essa possibilidade aí de ser uma possível cortina de fumaça. E galera, dá aquele like, se inscreve aí, compartilha o vídeo aí. A gente vai falar aqui também do jogador Pedro Rocha. Surgiu informação relacionada a esse jogador. E também, né, do possível interesse do Girona da Espanha no lateral esquerdo do Vasco, Lucas Piton, né? Galera, vamos começar aqui, né, terminando de falar dessa situação aí do Pedrinho. Vamos falar pra gente finalizar. Como eu citei aqui, né, eu não descarto a possibilidade de ser aí uma possível cortina de fumaça, né, de próprios membros dessa diretoria aí do Pedro Paulo ter aí arquitetado, né, esse plano aí para fazer cortina de fumaça, para a gente esquecer de cobrar, para a gente, no caso aí, desviar, né, o nosso foco, que é os reforços, que até agora nada, até agora aí já vamos aí para um mês de janela aberta e até agora o Vasco só contratou o Thiago Mendes, né, um volante, segundo volante, né, segundo volante. O Vasco já tá cheio, então aí a contratação do Thiago Mendes já é mais do mesmo, né, que a gente já tem no elenco. E agora vem o Barros, né, encerrou seu empréstimo no América Mineiro, voltou pro Vasco, vai ganhar um aumento salarial, né, vai ter aí também o seu contrato prorrogado com o Vasco da Gama. E cara, não descarta essa possibilidade, na minha opinião. Eu sei que a polícia investiga, já está investigando, não é a primeira vez. Saiu também a informação da Atenção Vascaínos que em julho a polícia, acho que recebeu uma ligação, né, foi a primeira vez, né, numa tentativa também de sequestro ao presidente do Vasco, Pedro Paulo.
Aí teve a ameaça que ele citou na coletiva do jornalista, né? Que foi agredido pelo Tangerina, que é como é que se fala, um funcionário do Vasco, né? Um dirigente ali. O Pedrinho só quis falar ali o lado dele, né? Que foi ameaçado, isso, aquilo, outro. Em nenhum momento ele falou da suposta agressão do Tangerina nesse jornalista aí, né? Esqueci o nome do rapaz aí, né? Que foi agredido lá pelo Tangerina, e mais um ou outro ali, mais um outro funcionário do Vasco ali que estava ali no meio ali da confusão ali, né? Supostamente aqui falando, nada de afirmar. Então, agora vem essa informação aí que a Polícia Civil está investigando essa possível tentativa aí de sequestro ao presidente do Vasco, Pedro Paulo, né? E dentro dessa informação aí, né, também tem outra informação que tinha até um plano arquitetado, né? Os caras iam entrar em São Januário vestidos supostamente como empresários, né? No caso, iria render o Pedrinho aí e depois iria levar ele lá para Bangu, né? Citaram até o nome aí de facção aí de miliciano, tudo envolvido aí nessa situação aí, entendeu? Dessa informação aí da suposta tentativa aí de sequestrar o presidente do Vasco, Pedro Paulo. E é isso, cara. Já dei minha opinião aqui. Não descarta a possibilidade de ser aí uma cortina de fumaça, aonde próprios membros aí da diretoria do Pedro Paulo possa ter aí tido essa magnífica ideia, né, de ter esse plano de tentar aí, né, chamar atenção, falar que ia sequestrar isso, aquilo, outro, Pedro Paulo aí, para tirar aí um pouco o foco que é o futebol, né, um momento delicado do Vasco, a situação financeira do clube, né, que não consegue contratar ninguém. Então, na minha opinião aí, não descarta essa possibilidade de ser cortina de fumaça. Não estou afirmando, mas também tenho minhas dúvidas aqui, né? Espero que vocês me entendam. Mas também não descarta a possibilidade também aí de ser alguém aí de maldade fazendo isso aí contra o Pedro Paulo, né? E aqui a gente também vem aqui de forma, né? De forma, como eu sou um ser humano, venho de forma que falar, né? Que eu também fico um pouco comovido, né? Com essa situação aí dos sequestros, das ameaças, entendeu? E eu acho que isso não é certo, essa coisa de bandido, coisa de vagabundo aí, né? Se realmente estiver acontecendo isso, né? Porque a gente já viu cada coisa no Vasco, cara. Mas se realmente tiver acontecido essas ameaças aí, esse suposto sequestro aí, eu desejo aí toda a solidariedade pro presidente Pedro Paulo aí, né? E que a polícia possa chegar nos envolvidos desse suposto sequestro, dessas ameaças, e possa fazer esses caras pagarem, né? Da forma que tem que pagarem aí, como bandidos deve ser tratado, né? Sequestradores, que pra mim aí é tudo a mesma coisa. Tem que pagar aí da forma devida, né? Tem que ter aí uma punição aí aos responsáveis aí, né? Ou de repente, cara, tem que punir, não tem nenhuma justificativa. Bandido aí, ladrão, sequestrador aí, tem que ser punido da melhor forma possível. Não tem nem que ficar aqui contestando, entendeu? E é isso, vamos mudar agora de assunto, porque é um assunto chato, né? É um assunto que não tem nada a ver com futebol, mas tem que ser falado, né? Eu até peço perdão aí pra vocês, da gente aí não ter conseguido, né, explicar da melhor forma
Até minha opinião também, de repente você não pode não ter se agradado, né? Mas eu fico em cima do muro com essas informações aí, porque a gente que vive o dia a dia do Vasco, a gente já viu cada coisa, né? E falando aqui, né, como eu citei, do financeiro do clube, né? A justiça liberou aí 3,5 milhões pro Vasco, né? Antecipar das parcelas do Orediano e também aí do Cleiton, né? Ex-atacante do Vasco. O Vasco, por estar em uma recuperação judicial, até mesmo aí para antecipar qualquer dinheiro, né? O Vasco tem que ir à justiça, né? E graças a Deus aí o Vasco conseguiu. E ainda o Vasco evitou uma penhora aí de 5 milhões também, né? Que estava sendo cobrada. Então, graças a Deus aí vai entrar esse dinheiro aí no Vasco, né? Espero que essa diretoria consiga aí contratar alguém, né? Com esse dinheiro e pagar aí salários, né? Cumprir aí com as suas obrigações, que por sinal tem que ser citado aqui, né? Pelo menos os salários estão em dias, né? Não é passando pano para essa diretoria, mas do jeito que a coisa tá feia, né? Já imaginava aí que os salários aí poderia já estar até atrasando aí, né? Mas pelo menos isso Pedro Paulo aí tá conseguindo pagar, né, em dia, tá conseguindo aí arcar com os custos aí, né? Que o Vasco tem aí com o salário de jogadores, de funcionários aí no mês, né? E é isso. Falando aqui de jogadores, tem a informação que o canal aí VDG Cast, né, em parceria com o canal Vasco, foi perguntado aí para a fonte que é próxima do jogador Pedro Rocha, atacante do Remo, ele mesmo, ex-Flamengo, ex-Grêmio, sobre suposto interesse do Vasco. E essa fonte aí que é próxima do Pedro Rocha falou aí que não tem nenhuma especulação, nenhuma consulta do Vasco, né, oficialmente pelo atacante Pedro Rocha, mas também não descarta aí, né, nenhuma possível negociação entre o Vasco e o jogador, né, que de repente a qualquer momento pode acontecer. Pedro Rocha, em 19 jogos aí tem 10 gols com a camisa do Remo, né, na Série B, e tem 2 assistências, né? O jogador aí tá voando na Série B. Eu acho que se ele vier jogar aqui no Vasco, né, se o Vasco trouxer esse jogador, eu não vou ficar puto, não vou ficar chateado. Muito pelo contrário, eu vou torcer muito para ele dar certo aqui, porque ele tá jogando muito no Remo. Inclusive esses dias, né, eu vi um pedacinho do jogo entre o Remo, se eu não me engano foi Remo, cara, não lembro qual foi o adversário, mas foi jogo da Série B. O Remo acabou perdendo, né? E esse Pedro Rocha e o Marrone jogou muita bola. E o Pedro Rocha tá voando lá no Remo. E o Vasco aí precisando, né, de pontas, jogadores que vão na linha de fundo. Pedro Rocha aí seria uma possibilidade aí muito boa pro Vasco, enfim, ter aí, né, esse jogador que a gente tanto almeja, um jogador de beirada, um jogador que vai na linha de fundo, que faz ali, né, uma jogada individual, que consiga ali, né, vencer o X1 contra os zagueiros, os laterais, e consiga entregar bastante gols aí e assistências, né? A gente precisa urgente de um jogador como esse, né? E agora a gente vai aqui para outra informação com o Girona da Espanha. O Girona, né, está perto de perder Miguel Gutierrez, seu lateral, né, titular. E o Girona não perde tempo, né? Já procura aí laterais para contratar, né? Para suprir a saída de Miguel Gutierrez, né? Que está aí com negociações avançadas para sair do Girona da Espanha, né? E jogar em outro clube, né? Eu esqueci o nome aqui do clube que Miguel Gutierrez do Girona está a caminho. As negociações estão muito avançadas, né? E no caso aí, o canal aí, né, News Colina,
soltou essa informação aí que o Girona já consultou, já procurou aí o Lucas Piton, né? E pode estar a qualquer momento aí fazendo até mesmo uma proposta para tirar o Piton do Vasco, né? O Piton, que em 138 partidas aí pelo Vasco tem aí 22 assistências e 7 gols, mais de 30 participações aí diretas em gols, né? Em 138 jogos. É um lateral que, falando ofensivamente, é muito bom, mas defensivamente deixa muito a desejar, né? No último jogo aí, contra o Mirassol, o Piton aí teve uma falha grotesca, né? No último gol que o Vasco tomou, né? Que foi o gol da derrota no 3-2. E a torcida aí vem ripando aí, vem metendo pau no Piton. Eu sou um desses. Acho que o Piton no Vasco, né? O tempo dele, né? Já tá aí. Já tá passando da hora, né? Do Vasco negociar e tentar investir em outros laterais aí, né? Dar mais oportunidade pro Leandrinho, contratar um lateral para ser titular, né? Um lateral aí que tenha um pouco mais aí características defensivas, né? E consiga também entregar algo parecido com o que o Piton entrega, né? Ofensivamente. Essa é a minha opinião. E o Girona, cara, o Girona vê com bons olhos, né? A contratação do Piton, porque o Piton é um lateral, né? Muito bom, falando aqui ofensivamente. E é um cara também que tem passaporte, né? Europeu. É um cara também que tem dupla cidadania. Tem a dupla cidadania italiana aí, né? E brasileira. Já tem aí seu passaporte europeu. Isso seria aí um trunfo pro clube, né? Espanhol aí, o Girona. A possibilidade aí muito grande de contratar Lucas Piton aí para ser aí o seu possível titular, né? Com a possível saída aí do lateral Miguel Gutierrez, né? E é isso, torcedor. E na minha opinião, se o Piton saísse hoje do Vasco, a gente trouxesse aí um outro lateral aí com características mais defensivas aí, eu não iria ter saudade nenhuma do Piton. Apesar que de repente daquele cruzamento que ele dá também, né? Eu iria sentir saudade, né? Porque quando ele faz aqueles cruzamentos ali, geralmente aí o Verratti consegue fazer os golzinhos, né? O Verratti cresce muito quando o futebol do Piton aparece, né? Mas se tivesse um lateral que entregasse algo parecido com o que o Piton entrega ofensivamente e um pouquinho melhor defensivo, cara, defensivamente falando, eu não sentiria saudade nenhuma do Piton saindo do Vasco. Mas enfim, como eu sei que essa diretoria não vai contratar, não vai repor uma possível saída do Piton, é melhor que ele fique, né, cara? Melhor que ele fique, não vou pagar pra ver. Essa é a minha opinião. E acabou o nosso vídeo, torcedor. Muito obrigado aí por ter assistido até o final aí. Não esquece de deixar like, se inscreve se você não é inscrito. Vamos que vamos. Muito obrigado aí por terem assistido até o final. Fiquem com Deus, saudação vascaína.